Covid 2021. De onde viemos e para onde vamos? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Donas da Porra Toda, comandado pela Larissa Guerra e pela Marina Mels. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Donas da Porra Toda. Olá, amigos do Naruhodo. Meu nome é Larissa Guerra. Meu nome é Marina Mels. E nós somos o podcast Donas da Porra Toda. Por aqui a gente fala de empreendedorismo feminino, muito além do que tá na capa das revistas. A gente sabe que a gente não vai ficar rica, mas a gente sabe também que tem vários desafios que a gente precisa vencer todos os dias, e é sobre eles que a gente discute com histórias boas, convidadas incríveis e sempre um ponto de vista um pouco diferente do que a gente encontra por aí. Entre os temas que nós já abordamos estão, por exemplo, síndrome de impostor, a solidão que é empreender, mudança de carreira e também assuntos mais leves, né? Como moda, Porque afinal, empreender tem seus perrengues, mas também é muito gostoso, é divertido e a gente adora. Então, para quem quiser conhecer a gente nas principais plataformas de podcasts e também no Twitter e no Instagram, /Donas da Petoda. Um beijo, pessoal. Até! E chegou o momento Alura. Cedo ou tarde a gente descobre a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Na Alura, os cursos são realmente voltados para você aprender novas habilidades e percorrer o caminho. Cada curso te dá conhecimento em uma ferramenta, uma técnica nova, que vai turbinando seu currículo e sua capacidade de fazer coisas. Afinal, na vida real, a única pílula que muda a sua vida é o conhecimento. Estude na Alura e venha aprender a dominar as máquinas. No link Alura. Naruhodo. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer filas para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e a ver anúncios, a ligar a televisão e a ver comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação na água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e, que gasta, de tanto acostumar, se perde de si mesma. Altair, esse é um poema da Marina Colasanti, é isso, Altair? Isso. Ela é uma poetisa, né? Muito boa. Gosto muito dos trabalhos dela e esse poema ficou muito famoso. No Brasil, sobretudo, vou deixar o vídeo também, pela grande interpretação. A interpretação do Ken, aliás, merece palmas. Reginaldo, por favor, palmas. Faço um convite até, inclusive, a todos os ouvintes que ouçam. Se você não ouviu com esse tipo de disposição, tente ouvir de novo, né, essa primeira parte, esse poema, como se a voz do Ken estivesse na sua cabeça. Tipo, você fazendo essas coisas que o poema descreve. É um poema bem descritivo, assim. Gera muita reflexão. E se você parar para pensar, esse poema foi feito no século passado, em meados do século passado. Tem coisas ligadas à guerra e tal, mas ele podia ter sido feito essa semana e saído no jornal, num blog, em qualquer coisa. Ele é extremamente atual e repetido, né, e muito, muito empático, né, com coisas que a maior parte de nós sente ou deveria sentir. E ele ficou muito famoso, eu vou deixar o vídeo, com a interpretação também muito boa do Antônio Abujanra, que eu admiro muito, assim, eu sempre gostei, desde criança eu assisti os programas dele lá na TV Cultura, o Provocações, eu adorava, né? Até hoje, de vez em quando eu assisto, e ele sempre fazia, né, locuções de poemas, de trechos de peças de teatro e tal, e sempre me emociona esse poema na voz dele, assim como na voz do Ken, acho que conseguiu gerar a mesma emoção que espero que, assim como em mim, gerem em vocês. Esse poema, ele ilustra muito o que a gente passou e também o que a gente vai ter que lidar daqui pra frente. Então, assim, os episódios do Naruhodo que a gente gravou sobre a pandemia, que eu já citei no episódio anterior, vai estar na descrição, todos eles são atuais. Se você ouvir de novo o episódio mais antigo que a gente fala do tema, que é o 226, que foi logo no começo da epidemia, se você ouvir ele de novo, ele fala coisas que a gente já devia ter feito, né? Ele é extremamente atual. Isso mostra, na verdade, que a gente não aprendeu tanto quanto deveria, apesar de ter condições para isso. E a gente não aprendeu por uma série de razões, que vamos discutir sobre isso.
Então, assim, vamos começar usando as nossas 4 causas, como sempre. Vamos pensar nas causas materiais e formais. A gente acumulou uma quantidade de conhecimento sobre a Covid muito grande, baseado em conhecimento que a gente já tinha anteriormente e uma enormidade de artigos que foram produzidos nesse ano e meio, um pouco mais. Tivemos uma quantidade muito grande de pessoas infectadas com a Covid. A esmagadora maioria delas se recuperou, né, ainda bem. Mas o que a gente tem, né, dessa questão da síndrome pós-Covid é uma coisa que vamos ter que lidar como um problema de saúde pública no médio prazo. Tá? Então, vou deixar todos os artigos na descrição, dados epidemiológicos mostram que uma em cada 20 pessoas infectadas pela Covid que se recuperou, né, independente de ter sido leve, moderado ou grave, necessitar de internação e tal, uma em cada 20 pessoas permaneceu com algum sintoma por mais de 4 semanas após a infecção. Tá? Isso é o que caracteriza a Covid longa. Depois de um mês da recuperação completa, não depois de um mês da infecção. Você foi infectado, melhorou, um mês depois da melhora, se ainda você mantém algum sintoma, isso é um traço da Covid longa. Tá? Então, 1/20 das pessoas manifestaram. Dentre as pessoas que foram internadas, 75% delas saíram da internação com algum sintoma de longo prazo. E 10% das pessoas infectadas ainda mantêm os sintomas depois de um ano. Um ano, tá? Caramba. É bastante, tá? Dados publicados no Lancet, da Organização Mundial de Saúde e tal. E quais são esses sintomas que permanecem? Aí é uma quantidade grande, mas os mais comuns são fadiga crônica, né? Você tem fadiga, tosse, um pigarro, uma tosse frequente, fraqueza muscular em geral. Uma coisa prevalente que tem vários artigos sobre, que chama brain fog, que é problemas de concentração. Parece que a pessoa não consegue manter uma informação muito tempo na cabeça. Parece que tem, de fato, uma neblina na cabeça da pessoa, né? O brain fog, sim. Lapsos de memória, mudanças de humor, né? Oscilações de humor maiores, são dor nas juntas, perda de gosto e cheiro. Tem muitas pessoas que pós-Covid desenvolvem diabetes e hipertensão. Zumbido, a gente tem um Naruhodo sobre zumbidos, né? Então o zumbido é um sintoma pós-Covid que em algumas pessoas acontece. Parosmia é a mudança na sua percepção de gosto. Tipo, você recupera o gosto, mas a maneira como você sente o gosto... Não é ficar sem gosto, é você ter uma alteração na percepção mesmo. Isso, muda o jeito do doce. O doce nunca mais é doce como era antes, sabe? Sim. Isso é a parosmia, tá? E aí é uma frequência menor, mas tem também incidência de trombose e fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar é mais comum porque o Covid ataca o pulmão, e aí pode comprometer o tecido pulmonar, né? Isso é esperado, tá? E aí as pessoas vão perguntar, mas como que o Covid consegue um efeito de longo prazo tão sistêmico, que afeta tudo, né? Desde desenvolve diabetes e tal. Aí tem a ver com o mecanismo de ação do vírus mesmo, né? Porque como o vírus, como eu expliquei no episódio anterior, ele afeta 2 tipos de receptor principal, que é o ACE2 e o receptor da transmembrana protease, né? Esses receptores, a gente tem uma maior quantidade deles na garganta e no pulmão, né? Mas você tem, a rigor, esses receptores no corpo todo. No corpo todo. Então, o vírus, ele entra pelo trato respiratório, mas onde ele vai se fixar para começar a reproduzir, ele tem que achar uma celulinha ali sobrando para ligar e começar. O foco do início da atividade de reprodução viral pode acontecer em qualquer lugar do corpo, até no cérebro. Tá? A gente tem receptor de ACE, por exemplo, na neuroglia. A neuroglia é um tipo de célula do cérebro chamado astrócito. O astrócito, ele não é um neurônio, tá? Mas ele é uma célula que é uma estrutura que é responsável pela sustentação e nutrição do cérebro. Então, assim, o vírus tem muita dificuldade de passar a barreira hematocefálica para entrar no cérebro, mas ele afeta o astrócito, que fica ali no sistema nervoso. E aí o astrócito afeta a sustentação e nutrição das células do cérebro. E aí, dependendo da região, isso está por trás da fadiga crônica, por exemplo. A fadiga, que tem a ver com o sistema esquelético, é relacionado com brain fog também, e é relacionado com os lapsos de memória e mudanças de humor. Tá? Então tem um trabalho, por exemplo, da psiquiatria, de estudos em psiquiatria, que mostram que pessoas que já têm
um diagnóstico de transtorno bipolar, de depressão mais grave e refratária, né? Os sintomas ficam mais graves depois em algumas pessoas, não todas. Por quê? Porque depende de onde o vírus se reproduz e a gente não tem controle disso, é meio que a loteria, né? Então tem pessoas que o vírus chega no pulmão, se instala e reproduz ali. Tem pessoas que o vírus não se instala no pulmão, instala no cérebro. Tem pessoas que o vírus instala no coração e reproduz. Então é meio que uma loteria, onde o vírus consegue pegar. Tá? Então tem pessoas que têm certas doenças, acometimentos psiquiátricos, e aí quando o vírus se instala ali na região próxima ao cérebro, isso tem um aumento dos sintomas. Tá? Um aumento dos sintomas. Isso é comum, Altair, num vírus afetar de uma forma tão multidimensional assim o nosso organismo? Então, essa é uma ótima pergunta. Essa é uma das perguntas que a gente tem que pesquisar mais. Mas temos hipóteses. Por quê? No episódio anterior, a gente comentou sobre isso, né? Que o nosso sistema imunológico é como se fosse um general. E um general com personalidades diferentes. Então, uma das razões pelas quais a gente cria imunidade longa a algumas coisas tem a ver com as características do vírus, mas tem a ver com o histórico de interação evolutivo que a gente tem com o vírus também, né? Então, nossa espécie conviveu com o vírus toda a evolução. Essa modificação do SARS-CoV-2, a gente tem outros coronavírus que causam resfriado na gente, que a gente convive há milhares de gerações. Mas esse coronavírus em especial é novo. E por ser novo, o nosso sistema imunológico ainda não desenvolveu barreiras para tentar fixar ele em alguma área de atuação, sabe? Então, uma hipótese pelo qual esse Covid ele ataca tantas áreas do corpo é porque os receptores que ele adere existem em várias áreas do corpo e também porque a gente não tem um treino geracional de convivência com ele, para que tenha uma maior seletividade de alguns receptores em relação a outros. Eu falei, né, que 10% das pessoas infectadas, depois de um ano, ainda apresentam sintomas. É só 10%. Não é só, mas é 10%. Então, a esmagadora maioria das pessoas vai ter uma infecção no pulmão, que é a área primária, né, onde ele afeta o trato respiratório. A maior parte das pessoas vai afetar o pulmão, e beleza. Tá? Vai ter outras pessoas que vão ter, por uma característica do indivíduo, a gente não sabe, pode afetar outras áreas. Tá? Uma outra questão aí tem a ver, que está sendo estudada, tem a ver com o próprio padrão imunológico individual. Então, por exemplo, eu tive Covid, o Covid afetou meu pulmão. E aí, tal, né? Só que aí eu desenvolvi, por exemplo, uma fadiga crônica pós-Covid. Só que a fadiga crônica não foi gerada pela Covid. Foi gerada pela uma reação imunológica exacerbada à Covid. Então imagina que o general dentro de mim, ele só produz bomba atômica, né? Então ele jogou bombas no corpo inteiro. Acabou com o Covid, mas também pode ter afetado alguma outra área. E aí você fica com um sintoma mais permanente. Então, quando o sistema imunológico é super ativo demais, ele pode gerar falso positivo e atacar áreas que não deveriam ser atacadas, levando a sintomas posteriores. Isso é culpa da pessoa? Não, é uma idiosincrasia. O que seria o ideal? Não pegar. O ideal é não pegar, tá? Para não se expor ao risco disso. Ah, mas tem como saber, olhando para a pessoa, fazendo um exame? Não tem como saber. A gente sabe muito pouco ainda, está sendo estudado. Tem uma hipótese, é um artigo de hipótese, inclusive, interessante, que eles falam que pessoas que têm casos graves, eles selecionaram uma amostra, tem alguns vieses ainda, pessoas que desenvolvem casos graves têm alguns problemas ou algumas dificuldades ali de produção de umas proteínas chamadas interferons beta. Esses interferons são genes que produzem proteínas, né, que expressam proteínas, que atacam o vírus. Então, assim, quando o vírus aparece, esses interferons emitem uma mensagem, são produzidas proteínas para atacar o vírus e dissolver ele. Essas proteínas avisam as células T do corpo e elas atacam. Só que tem pessoas que têm uma atividade de interferon muito alta. Então, o sistema imunológico é noiado. Sabe, ele tá sempre ali. Eu falo, eu tenho medo disso, mas sabe a rota? Operações especiais? Tipo, é isso. Tem gente que tem a rota, tem os interferons, que é os caras no carro, com os trabucos na mão e tal, e andando, correndo, cantando pneu, o tempo todo.
Quando aparece uma formiguinha, eles dão uma trabucada. Então, tem pessoas que são assim. E não isso quer dizer que a pessoa é mais estressada? Às vezes não. O sistema imunológico é um pouco independente da sua consciência pessoal. Então, às vezes, a resposta adaptativa de algumas pessoas ao vírus é adaptativa demais. Tão demais que afeta demais. Então, essas pessoas podem desenvolver sintomas pós-Covid com uma maior frequência. Mas não dá para prevenir. Tipo, tem como saber se eu tenho um fator de risco? Não dá para saber. Se você não tivesse Covid, você viveria a sua vida muito bem. Né? Mas é assim. Tem uma outra questão também importante que diz respeito... Aí é o contrário. Tem pessoas que produzem menos anticorpos. Normalmente. Tem um gene relacionado com isso, que é uma mutação num gene E484K, que a pessoa que tem essa mutação, ela produz menos anticorpos em geral, para qualquer doença. Quer dizer que ela se infecta com mais facilidade? Não necessariamente. Mas ela tem é como se o sistema imunológico dela fosse mais calminho, tá? É mais calmo. E aí, o que acontece? Esse E48K lá, quando você tem ele alterado, ele vai afetar a produção de citocinas do seu corpo, né? Que também é relacionado com resposta imunológica. A citocina aumenta a inflamação, seu corpo vai ficar mais inflamado. E para essas pessoas, uma maior inflamação vai gerar... Porque assim, porque é muito complicado, tá? Então eu vou tentar explicar de um jeito simples. As pessoas que têm a mutação nesse gene, né? Elas têm uma maior quantidade de citocinas, logo elas ficam naturalmente mais inflamadas. E para essas pessoas, o fato de você estar mais inflamado... Porque assim, um parênteses, aminoácidos, tá? Aminoácidos são substâncias super importantes para o seu corpo para uma série de funções. A maior parte dos seus aminoácidos, o seu próprio corpo produz. Mas a gente tem uma classe de aminoácidos que é chamado aminoácido essencial, que você precisa ter pela alimentação. Tá? O seu corpo não produz, você precisa comer eles. Um deles, que é muito comum, é o triptofano. Triptofano tem em vários alimentos, tá? Não precisa tomar nenhuma pílula, né? Vem de vários alimentos. O triptofano é uma molécula que ela é quebrada em várias outras. Uma delas, que é muito importante, é a serotonina. Então, a serotonina é muito importante para o cérebro e tal. As pessoas que têm essa mutação nesse gene e têm uma maior inflamação, transmitem uma informação para o cérebro para falar o seguinte: olha, você está com triptofano, não transforma em serotonina, mas transforma em outra substância para atacar o vírus. Então o que acontece? Você tem uma reserva de triptofano, e isso, ao invés de ser usado para serotonina, é usado para outra coisa. Aí o que vai faltar? A serotonina fica faltando. E a serotonina é muito importante para quê? Para a regulação do humor. Por isso que muitas pessoas que têm essa mutação, apesar de gerar menos anticorpos, ter uma menor resposta imunológica, quando elas ficam doentes de Covid, elas desenvolvem mais sintomas de problemas psiquiátricos. Então, veja que é muito complexo. O vírus ele pode ter repercussões muito grandes em diferentes sistemas. E como é que a gente previne isso? Não se infectando, de novo. Então, assim, a gente teve um desenvolvimento muito grande da causa material e formal. Então, a gente entende melhor como o vírus funciona, entende os mecanismos, desenvolveu vários conhecimentos em imunologia a mais agora. Com certeza, nos próximos anos, a gente vai ter vários prêmios Nobel de medicina que vão ser a partir de descobertas feitas agora, porque nunca se investiu tanto dinheiro num tema só de pesquisa, sabe? Então a área evoluiu muito rápido. A gente evoluiu 10 anos em 1, graças ao investimento local de dinheiro, né? Não deveria ser por esse motivo, né? Mas o que realmente vai mudar daqui para frente da Covid não é a causa material e formal, é eficiente. É o que a gente faz enquanto indivíduos como um todo, né? Enquanto comportamento. Então, assim, as pessoas já sabem que tem que usar máscara, o isolamento social, se você for encontrar, tem que ser em um ambiente aberto, com poucas pessoas, sabe? Tipo, não dá sopa pro azar. Tem um Naruhodo que a gente gravou antes, que é por que a gente tem dificuldade de perceber números muito pequenos ou muito grandes. Eu vou usar um argumento daquele episódio aqui, para mostrar que, assim, a maior parte das pessoas que pega Covid, você conheceu várias pessoas que pegou Covid já, dada a enormidade de casos que a gente teve no Brasil, né, Ken? Você já conheceu várias pessoas que pegaram, e eu também. A fração de pessoas que foi hospitalizada e morreu é muito pequena, perto da quantidade de pessoas que você conhece que se infectou. Essa dificuldade que a gente tem de entender números, aí não é pequeno ou grande, mas números relativos e absolutos, é o que torna a gente inerte aos efeitos dos comportamentos que a gente devia fazer para a Covid. E eu quero tentar fazer isso, ilustrar com outro exemplo. Eu perguntei, né, conversei hoje mais cedo,
com uma grande referência no Brasil, no estudo de epidemiologia de uso de álcool e outras drogas. Agradeço desde já. A pessoa que me ajuda muito na Unifesp, que é a professora Maria Lúcia Formigoni, né? Malu. Então, obrigado, Malu, pelas informações. Né? Já fui na fonte direto pegar, mas vou deixar a referência também do relatório. A Unifesp produz vários relatórios de epidemiologia de uso de drogas para o governo. Então, dados epidemiológicos é feito tradicionalmente pela Unifesp e a Malu capitaneou muitas dessas pesquisas já. E aí eu tenho uma pergunta para você, Ken. Você pergunta para a população do Brasil, tá? Uma amostra representativa do Brasil. Você já usou álcool, já bebeu álcool alguma vez na vida? Se uma vez na vida você bebeu, já era. Qual a prevalência de pessoas que você acha que já consumiu álcool alguma vez na vida? Uma população acima de 18 anos. Alguma vez na vida. Deve ser altíssimo. Deu uma bicadinha, já era. Deve ser altíssimo. Que número você chutaria? 90%? Sei lá, 90%, vai. 90%. Então, esse dado é de 2018, tá? A prevalência na vida é 66,4%. É mais menos baixo do que você eu esperava. Mais baixo do que eu esperava. Isso, é muita gente. É muita gente, tá? Mas é menos, tá bom? É menos. Então, 66% da população já usou álcool uma vez na vida. Uma só. Se deu uma lambidinha, já é experimentadinha, assim. Isso. Então, 2/3, tá? Então, imagina, você tem a população do Brasil, 1/3 da população já sai, que nunca usou álcool na vida. Você tem 2/3 da população, tá? Aí você pergunta para os 2/3 que restaram, você bebeu nos últimos 12 meses pelo menos uma vez, tá? Desses 2/3, 50% dizem que sim, tudo bem? Então você tem metade dos 2/3. Certo. Você tem metade dos 2/3 que bebeu uma vez no ano, só, tá? E aí para essa metade dos 2/3 eu pergunto, você bebe semanalmente pelo menos uma vez? Semanalmente. 5% das pessoas responde. Então 5% de metade de 2/3. Certo. Tá? Então 5%. Metade de 2/3 é mais ou menos 33%. 5% a gente está falando de 1,5%. 1%. Isso, dá 1%. Tá? Fazendo a conta, se você multiplicar, né, dá 1%. Ou seja, 1% da população do Brasil bebe todo dia. Tá? Bebe todo dia, tá bom? Desse 1% de pessoas que bebe todo dia, uma fração delas vai desenvolver um alcoolismo crônico, tá? Mas é uma fração razoável, tá? Dessas pessoas que bebem todo dia. 1%, pegando hoje, a população brasileira está em 212 milhões de pessoas, tá? 1% disso dá 2,1 milhão de pessoas. Você concorda que é um problema de saúde pública? Eu ter que tratar o alcoolismo de 2 milhões de pessoas? Sim. Você concorda? Só que quando eu falo pra você, eu apresento pra você, tipo, 1/3 5% de metade de 1/3, não parece muito pouco? Mas quando você transforma o dado relativo em absoluto, é uma cacetada de gente. Sim. Né? É isso que acontece na Covid. Então, assim, se eu não fizer campanhas de prevenção ao álcool, por exemplo, ao consumo excessivo de álcool, e eu tiver que criar uma estrutura de saúde para atender 2 milhões de pessoas com problemas de alcoolismo, o Estado quebra. O Estado quebra. A gente não tem 2 milhões de leitos, sabe? O Estado quebra. Entende? Então, o sistema de saúde, ele serve para tratar uma fração pequena das pessoas nas mais diferentes condições. Então, é muito fácil quebrar o sistema de saúde, sabe? É muito fácil. Por quê? Porque o custo é alto e a gente é acostumado a pensar em valores relativos, mas não absolutos. Então, por exemplo, que é essa asneira que o governo faz de ficar descrevendo as coisas em termos de número de pessoas curadas ou recuperadas. Não, mas tivemos milhões de recuperados. Mas desses milhões, quantos têm sequela? Quantos vão... não faz sentido, sabe? Então, a questão aqui, que eu acho que é uma questão de comunicação de risco importante, é as pessoas separarem frequências relativas de frequências absolutas. A frequência relativa é 5% de metade de 1/3, né? Que parece pouco. A frequência absoluta é eu transformar isso num número, 2 milhões de pessoas. Por exemplo, quando a gente vai falar de vacina, isso são dados desse mês. Foram aplicadas até hoje, no mundo, 8 bilhões de doses de vacina. 8 bilhões. Teve gente que tomou 2, 3, enfim.
É um número... Você não sabe o que é 8 bilhões de doses. Se eu colocar cada dose numa caixinha, quanto de espaço eu preciso? Não se sabe. Você não sabe. 8 bilhões, 12 zeros, é muita coisa. 8 bilhões, tá bom? Se 0,1%, 0,1% dessas pessoas tiver reação adversa, tá? De 8 bilhões, 0,1% dá 8 milhões de pessoas. 8 milhões. Uma galera. É uma galera. Você acha que a indústria farmacêutica vai conseguir matar essas 8 milhões de pessoas? Você acha que ela vai conseguir esconder essas 8 milhões de pessoas? Se tivesse 0,1% das pessoas que tivesse efeito adverso pela vacina, estaria pipocando em todo lugar a informação. Mas não, é o desgraçado do antivacina do Satanás que pega a notícia requentada de sei lá da onde, ou inventa uma fake news, precisa gastar fosfato para inventar uma história de que tem efeito adverso de vacina. Sabe? Então, a incidência de efeito adverso da vacina num espaço de 8 bilhões de doses é imensuravelmente pequena, frente ao benefício da prevenção, né? Então, assim, se você pega dados, de novo, de hoje, se você pega a proporção de pessoas vacinadas que foram hospitalizadas por Covid, a proporção de pessoas vacinadas é 0,67%, tá? 0,67% de quem se vacinou foi internado, né, por Covid. Dentre os não vacinados, essa prevalência sobe para 2,5%, tá? Ou seja, tomar a vacina reduz em 4 vezes a chance de você ser hospitalizado. Por exemplo, reduz 4 vezes. Você tá vendo que eu tô dando a mesma informação de formas diferentes? Você vai comunicar de formas diferentes. Uma outra forma de comunicar é por razão atribuível, que é o seguinte. Dentre os vacinados, 3 em cada 100 mil morreram. Isso é para morte. Dos vacinados, 3 de cada 100 mil ou foram para UTI ou morreram. Tá? Dentre os não vacinados, de cada 100 mil, 91 foram hospitalizados ou morreram. Então eu tô comparando 3 em 100 mil com 91 em 100 mil. Tá? Então, para cada pessoa, essa informação funciona de uma forma diferente. Aproxima de uma forma diferente. Né? Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer daqui para frente. Como que a gente comunica? Né? Porque vem informação de todo lado. 90% das informações que você lê sobre Covid, para você não é útil. Para você, indivíduo médio, não é útil. Tá? O que é útil são essas coisas. O quanto que reduz a chance de eu me infectar, ou de ficar grave, ou de eu contaminar alguém. Né? O quanto que isso reduz. E daí é muito importante a gente começar a pensar, a conseguir transmitir, e aí é uma coisa que a escola tem um papel fundamental, transformar relações, frequências, em números absolutos. Então, quando eu digo que, por exemplo, 2% das pessoas que pegam Covid vão para o hospital. É pouco, eu posso sair. Então, quando você coloca 2% em 100, né, parece, é pouco. Acho que vale a pena me arriscar, né? Mas se esses 2% for sua mãe, seu pai, você, né, seu amigo, né? Quando é um parente seu, é muito. E é difícil falar difícil uma população que não domina nem a regra de 3, né, entender valores percentuais, né, Altair? Então a gente precisa encontrar outras formas de comunicar isso, né, de maneira que fique claro sobre o que a gente está falando, né, sobre que tipo de risco a gente está falando. Né? Então, quando você fala da prevalência de uma doença, se uma doença afeta 1% da população brasileira, é 2 milhões de pessoas, gente. Claro. Então você fica de boa, mas o secretário de saúde fica desesperado. Onde é que eu vou conseguir dinheiro para tratar 2 milhões de pessoas? E aí tem uma mensagem muito importante para quem comunica ciência e mesmo para os educadores, né? Você estimular a pessoa a perguntar assim, você me fala que uma coisa tem uma prevalência de 10%, né? Você tem que fazer as pessoas se perguntarem, mas 10% é quanta gente? Transformar o relativo em absoluto, sabe? Então, assim, dados relativos são muito úteis para te dar uma ideia geral. Mas se você não tiver a noção do montante, né? Tipo, é 10 milhões em 1 milhão, ou é 10% em 1 milhão, ou 10% em 100, né? Se você não tiver uma ideia do montante, você não sabe dizer o impacto real das coisas. E aí você pode ter a mesma informação relativa, um fica calmo, o outro fica desesperado. Você, então, avalia que, né, agora, tendo em perspectiva aí quase 2 anos de pandemia, você avalia que a gente
Quando eu falo a gente, tô falando todo mundo que tem algum tipo de influência sobre grupos de pessoas, né? Você acha que houve uma falha de comunicação dessa crise? Eu não diria falha, eu diria houve uma coerência. Tipo, as pessoas não mudaram. O que aconteceu não é que as pessoas fizeram mal, elas simplesmente optaram por não fazer nada. Então, assim, no caso do Brasil, as pessoas optaram por manter as diferenças de grupos que a gente tem a despeito da vida de 700 mil pessoas. Foi isso que aconteceu. Então, assim, a gente promover a gente já tem o sistema público de saúde, né? A gente já tem uma estrutura implementada de imunização, de vacinação e tudo mais. Só que para o gargalo não foi nem a vacina. O gargalo era, tipo, as pessoas confundirem liberdade individual com proteção coletiva, né? E achar essa falácia idiota de gente que mal criada, mimada, né? De achar que se eu falo para você usar máscara, na verdade eu estou atrapalhando sua liberdade individual. Isso não é uma questão jurídica, é uma questão psicológica. Tipo, é falta de crescimento. É falta de desenvolvimento intelectual. Uma pessoa que acha que vacinar, que usar máscara, de manter distanciamento, de forma, entre aspas, compulsória, é limitar a liberdade dela. Não é verdade. Porque, por exemplo, se a gente optasse como nação, né? Se a gente tivesse como projeto, de fato, usar máscara, se proteger e tudo mais, a gente teria controle do ambiente de locais que a gente teria mais risco de se expor ou menos. Então, imagina uma situação ideal que todo mundo usasse máscara e todo mundo respeitasse, né? Tomasse vacina, respeitasse. O vírus ia circular pouco e ele ia ficar restrito a locais que sabidamente têm circulação, que é o hospital, né? Que são centros de saúde, coisas do tipo. E daí a pessoa conseguiria controlar o ambiente e dizer, não vou ali, porque sei que a maior proporção de vírus está ali, né? Só que agora, como todo mundo quer ser criança, né? E no ponto de vista da impulsividade, né? Não, o Estado não pode limitar o meu comportamento. Isso é uma surra. Desculpa, que droga, não consigo nem xingar mais. Porque eu fico puto, sabe? Um acéfalo desse. Então, assim, você pegar uma pessoa que mistura liberdade individual com proteção coletiva, que inclui a ele mesmo, é, na verdade, um problema de desenvolvimento cognitivo. Mesmo. E aí eu reforço muito um Naruhodo que a gente falou lá atrás, que era por que as pessoas têm tanta raiva nas redes sociais. Ali eu descrevo a teoria de um teórico da psicologia do desenvolvimento, que é o Kohlberg, né? Eu não vou retomar toda a discussão ali, mas o Kohlberg ele divide o desenvolvimento em 6 fases. As 4 primeiras fases dependem do desenvolvimento biológico. Maturação do cérebro, aprendizagem social e tal. Os 2 últimos níveis, que são os mais elaborados, que ele diz que não é toda a população que alcança esses 2 últimos níveis, depende necessariamente do desenvolvimento intelectual. E quando eu falo intelectual, não é só fazer escola, não é ter feito colégio particular ou público. É, na verdade, entender o que é liberdade, entender o que é o outro, entender o que você ser livre é controlar aquilo que te controla, sabe? Então, por exemplo, a gente adotar estratégias de distanciamento e controle, né, comportamental, dá pra gente liberdade, não é o contrário. Dá pra gente liberdade de ter certeza da onde eu consigo ir. Hoje, como cada um faz o que quer, né? Eu posso estar num ambiente familiar que eu acho que é completamente normal e tal, e ficar doente, sabe? Isso pode acontecer. Por quê? Porque as pessoas não conseguem controlar aquilo que controla elas, né? Quando essa informação não vem dos indivíduos, ela tem que vir de longe, tem que vir por restrição. Então, tem que vir por limitação mesmo. Falar, ó, você não tomou a vacina, você não pode entrar naquele lugar, porque você está expondo os outros ao risco. Azar o seu que a sua liberdade. É porque, na verdade, você está confundindo o seu conceito de liberdade individual é o conceito de uma criança de 8 anos. Não é um conceito de um adulto. O conceito de adulto, de liberdade, é controlar aquilo que me controla. E como é que eu vou controlar aquilo que me controla? Colaborando com o coletivo para me beneficiar do ponto de vista próximo. Sabe? Isso não é política, isso é psicologia básica, de criança. O problema é que a gente tem um chefe de Estado, um chefe de governo que é exatamente, né, essa persona da criança mimada e mal criada que
que é a sua tal liberdade. Né? Mas aí a gente tem que lembrar que esse chefe de Estado, nós estamos ainda numa democracia representativa. Esse chefe de Estado representa a galera. E é isso que me preocupa. Ele é o que menos me preocupa. É quem ele representa. Que é uma fração grande da população. Né? Seja porque é tapado, né? Seja porque também é tapada, isso é uma questão, mas é a menor parte. Mas seja porque essas pessoas têm privilégios que são mantidas há gerações e continuam mantendo esses privilégios, querem manter isso, não querem abrir mão de um pouquinho, né, para que pessoas que possibilitam que a vida dessas pessoas privilegiadas seja mais fácil, sobreviva. Né? E aí, para encerrar, eu convido vocês a uma reflexão, que é o seguinte. Ken, você conhece, óbvio, você conhece seus pais, você conheceu seus avós? Conheceu. Você conheceu seus bisavós? Não. Quem veio do Japão foi os seus avós já? Ou seus... Por parte de mãe vieram meus avós, minha mãe e a minha tia. Por parte de pai, os meus avós vieram pro Japão, meu pai já nasceu aqui. Mas aí você não lembra o que eles faziam, né? Lá, eles eram comerciantes dos dois lados. E trabalhavam no Japão mesmo com isso, né? Isso. É muito importante, aí vira como uma reflexão de final de ano, assim, porque muita gente vai se encontrar em família, e eu quero dar uma sugestão de pauta. Não pauta porque não é reunião, né? Mas um tema de conversa que vocês podiam ter, que é conversar sobre a história de vida da família. Sabe? Da onde vocês vieram. Então, quem é jovem, adolescente, em geral não tem muito interesse, mas é muito legal, assim. Por exemplo, uma das coisas que eu mais faço hoje com meus familiares é ouvir histórias do passado e que expliquem a ancestralidade. Porque eu dou um exemplo. Meu pai era muito mais velho. Meu pai já é falecido há 20 anos. E ele era muito mais velho que minha mãe, né? Então, hoje, se ele tivesse vivo, ele teria mais de 90 anos, né? Então, é um sentimento ambíguo que eu tenho, assim, em relação ao meu pai, porque quando eu nasci, ele já era velho, né? Certo. Então eu sabia que ele ia morrer cedo, mas ao mesmo tempo ele tinha histórias muito antigas, né? Então a primeira TV que ele comprou foi para ver o homem chegar à Lua, sabe? Então ele vivenciou a Revolução Constitucionalista, por exemplo, em 1932, sabe? É muito interessante as guerras, né? Ele falava o que aconteceu na Segunda Guerra, como que era e tal, então você tem uma testemunha ocular, né? O pai dele, que era o meu avô, nasceu no século XIX e ele não acreditava no rádio. O pai do meu pai não acreditava no rádio, ele achava que tinha uma voz dentro do rádio e ele ficava andando em torno da casa para achar a pessoa que estava enganando, né? Claro. Porque uma vez ligaram na rádio falando, olha, um abraço para você e tal, e ele não acreditava, não, tá fazendo um troll comigo. Por quê? Porque o rádio, a primeira transmissão de rádio, inclusive foi um brasileiro, um padre brasileiro, foi em 1908. Então hoje à tarde, historicamente, tá? Claro. O meu bisavô, por parte de pai, o pai do meu pai, tinha uma fazenda e ele tinha escravos. Né? O pai do meu pai. Né? Do lado da minha mãe foi exatamente o contrário, né? Então, o saber isso, por quê? Porque meu pai lembrava e meu pai perguntava. Então, tinha as histórias que ele ouvia, né? É óbvio que eu carrego... E isso é uma coisa que aconteceu há 150 anos, 200 anos, nem isso, sabe? Eu carrego esse privilégio. É importante você saber essa história para você perceber o quão em ombros de gigantes, e aí não são gigantes no sentido de importância, são gigantes no sentido de riqueza mesmo, a gente está em cima de outras pessoas. Esse meme que se tornou popular, né, que eu tenho porque eu mereci, mas na verdade o que eu merecia é ser filha de juiz federal, mostra a ignorância, porque o grande problema nessa pandemia é que a nossa vida é muito curta. A gente não é mais suficiente aprender com a nossa experiência. Não é mais suficiente. Porque o mundo tornou tão complexo, hoje em dia ele é tão complexo que a gente necessita de informações transgeracionais para entender melhor aquilo que controla a gente. E nesse sentido ser livre, né? Então, eu saber que eu tenho parentes muito antigos que tiveram escravos, por exemplo, é algo que tem que fazer parte da minha história. E eu tenho que saber isso para a maior parte das pessoas, e aí eu convido todo mundo a conversar sobre isso, né, com os vozinhos, os tiozinhos lá, os ditianzinhos, né, velhinhos. Você vai descobrir coisas muito interessantes. Você nunca tinha parado para pensar e que são fontes de privilégio, ou o contrário. Às vezes você descobre que é ao lado da minha mãe, tem muito disso, que foram escravos, foram escravizados ou viveram vidas em relações muito serviço.
né? Então, tem essas relações. Você conhecer essa história faz você perceber a contradição que você é, né? E é por isso que a gente vive num mundo contraditório. Então, assim, não é que o governo não fez nada para a Covid, é que ele continua fazendo a mesma coisa, que é um Estado comprometido com a manutenção da desigualdade. Desigualdade essa que existe desde a época colonial. Não é que o Estado conspirou para matar as pessoas. Ele sistematicamente sempre matou. Ele continua sendo coerente. Só isso, ele continua coerente no sentido de constante, né? E você promover, assim, se a gente tinha todas as competências para ser um exemplo de superação da Covid, né? Todas as competências técnicas. Então, a parte de biológicas, de exatas, a gente tinha pessoas, dados, sistema de saúde, tinha tudo. Mas o que faltava? As humanas. Faltavam as questões sociológicas. Que, para mexer nelas, a gente vai levar gerações e a gente vai ter que mexer profundamente naquilo que nos faz Estado. E aí, para fechar essa mensagem de final de ano que vem a gente tem eleição. E a ideia é pensar... a ideia é pensar, baseado nessa experiência que a gente teve, não importa se você é direita, esquerda, baixo, cima, trás, frente, isso aí pouco importa. Não pensa no político que você vai escolher, mas sim no projeto. Que visão de Estado você pensa, sabe? É uma visão que privilegia a eficiência ou privilegia a qualidade de vida? Só que as duas coisas são ligadas. Então, eficiência e qualidade de vida são ligadas, né? E às vezes você tem que optar mais por uma ou mais por outra para que a roda movimente. Lévi-Strauss fala muito disso, né? Que progresso não é evolução. Então, a movimentação do progresso social se baseia em dois aspectos, que a gente falou no Naruhodo anterior, que é a homogeneização e a diversidade. Então, hoje estamos vivendo um momento de diversidade muito grande, de polarização. Vai existir uma tendência no futuro próximo a homogeneizar. Mas isso não necessariamente é melhor. Claro. Sabe? Essa roda, ela não é pra cima. Ela gira sempre no mesmo lugar. Ela não evolui. Então, a roda progride, mas ela não evolui. Então, assim, a gente chegar num governo mais conciliador é um sinal de progresso? Certamente. Mas a evolução? Não. Se esse governo não conseguir tentar mexer e quebrar a estrutura de Estado que a gente tem, que é baseada na desigualdade extrema, né? Vai ser irrelevante. Vai continuar só fazendo a roda girar da diversidade para homogeneização e para diversidade, né? E essa é a grande mensagem, assim, duas lições de casa para esse final de ano. Converse com seus familiares sobre a história da sua família e perceba as dificuldades e os privilégios que fazem você ser você. Não é pra você ficar revoltado, triste, é só saber. Saber já é muito importante, né? E pense pro ano que vem com base nisso, né? O que você quer? Né? Você quer continuar lutando para um Estado que mantenha a desigualdade ou tentar promover um tipo de projeto que crie uma semente que gere redução da desigualdade, mesmo que seja muito mais longo que a sua vida, né? Que crie um projeto que valha mais para você. Que vá nessa direção, né? Pelo menos. Eu tenho certeza que eu e você vamos morrer e a gente não vai ver um Estado menos desigual. A gente não vai ver. Mas a gente pode criar sementes para isso, né? E esse é o tipo de autocontrole, de pensar para além da sua vida, que só a educação e a escolaridade propiciam. Sabe? A educação científica, né? Não é a educação da escola apenas, mas a educação científica propiciam. E eu deixo a mensagem, assim, a possibilidade de agradecer a você, Ken, você, Reginaldo, por mais esse ano de Naruhodo. Apesar das dificuldades, estamos aí. E a todos os ouvintes que acompanharam a gente ao longo desse ano. Espero que as discussões tenham sido frutíferas e que alimentem a discussão de Natal de vocês e Ano Novo, porque, independente da sua crença, é um momento de celebração e reunião, né? E essa reunião, para ser frutífera, tem que contar as histórias, por pior que elas sejam, né? Tá aí, é um bom motivo para o encontro das famílias, com uma preparação aí pra gente entrar 2022 sabendo mais sobre nós mesmos, né? E fazendo cada um a sua parte por um mundo menos desigual. Isso. Falou. Encontre com a família de máscara, lave as mãos, né? Mantenha os distanciamentos, não faça encontros com muitas pessoas, né? Isso tudo continua. Continua. Ar livre, sempre que possível. Se puder, fale com a veinha pelo Facecam lá, por mensagem e tal, se não puder ir. Mas não deixe de conversar, não deixe de ter essas informações, que elas são muito úteis para você. E tome sua dose de reforço. A terceira dose, para quem é
para quem é Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e a segunda dose para quem é Janssen. Isso. E se tiver mais doses necessárias a partir dos estudos que tivemos, continue tomando. Vai tomando. Isso. E mantenha sua carteirinha em dia, porque ela possibilita o nosso estado civilizatório, tá? Tá certo, então. Eu queria aproveitar e agradecer cada um e cada uma dos ouvintes, especialmente apoiadores e apoiadoras, por mais uma temporada. Né? Agradecer também, é claro, o meu amigo e companheiro de podcast Altair. Agradecer ao nosso mago do som, que é o Reginaldo. Né? Reginaldo! Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. E desejar boas festas para todos vocês, todas vocês, e que a gente se encontre de novo, né, em janeiro. Na segunda semana de janeiro a gente retorna ao ar e estaremos esperando por vocês. É isso aí. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.